Vamos seguir analisando o que foi essa vitória do Galo, meus amigos, e alguns personagens merecem atenção. Vamos começar com quem falou na zona mista, com o Reinier. Ele teve uma entrada ali, o Edu, por volta de 37, algo parecido com isso ali do segundo tempo. Jogou 7, 8 minutinhos ali no tempo regulamentar, mais os 7 minutos dos acréscimos. Já arrumou uma assistência com o peito, já mostrando inclusive muito envolvimento no jogo, toque de primeira, o Thiago até falou disso na zona mista também. Como é que você enxerga a primeira participação do Reinier com a camisa do Galo, Edu? Eu acho que o Reinier vai ser uma peça importantíssima. O torcedor tem que ter um pouco de calma com os atletas que estão chegando, né, Cirilo? Você citou o Reinier, a gente escutou o Alexander também, que é recém-chegado. O Cuca na coletiva falou que teve que tirar o Alexander de um treino por conta de uma fadiga, de um desgaste físico. Os caras estavam de férias, alguns já iniciaram a pré-temporada nos seus antigos clubes, o caso do Alexander. O Reinier mal fez uma pré-temporada, tá chegando agora e tem que ter um pouquinho mais de paciência. Eu acho que são dois atletas com potencial de serem titulares. O Reinier, cara, ele pode ser, eu não quero comparar característica, mas eu quero trazer um cara que pode ser uma peça parecida. Ele pode ser o companheiro do Hulk ali na frente, como foi o Paulinho em determinado momento, com característica diferente, mas é um cara que joga mais numa linha atrás do Hulk, que joga como um centroavante. Você pode ter o Reinier vindo de trás, pelo lado esquerdo, dobrando com o Arana por aquele lado. Você traz o Scarpa para o lado direito, você pode ter Scarpa e Reinier juntos, por que não? Você pode ter um quarteto no meio de campo em determinado momento, com o Franco, com o Alexander, Scarpa e Reinier. Você pode ter o Scarpa pela direita, com o Reinier e Alexander pelo centro e o Coelho na esquerda. O Cuca começa a ganhar possibilidades, mas não pode passar o carro na frente dos bois. Não dá para achar que o Reinier, que estava de férias, não fez uma pré-temporada, foi contratado, chegue e já vai jogar 90 minutos no mata-mata e num jogo tão físico como foi o de hoje. Então o Cuca precisa utilizar os caras que estavam aqui, pelo menos para início de partida. E aos poucos o Reinier vai entrando, vai se adaptando ao esquema tático, à ideia de jogo do treinador, vai ganhando condição física e dali a pouco, aí sim, o Reinier vai estar mais vezes entre os 11 iniciais. A mesma coisa com o Alexander, que está num nível, num degrau acima do Reinier físico, mas que em termos técnicos vai ser titular desse time, cara. Vocês não tenham dúvida, mas não dá para passar o carro na frente dos bois. Eles são recém-contratados. E eu repito, estão iniciando a temporada deles. Porque de onde vieram, estava de férias. É diferente do calendário do futebol brasileiro. Então tem que ter um pouquinho de paciência com esses atletas que, eu repito, muito provavelmente serão titulares na equipe do Atlético. E o Reinier entrou aos 42 minutos do segundo tempo, deu um passe decisivo, que é um passe para finalização. Vários toques de primeira, como disse o Thiago Reis, recebe, já encontra o companheiro. Participou da fase defensiva do time também. Mostrou ser um cara que tem capacidade de brigar fisicamente, é forte fisicamente. E deu uma assistência rara, que é de um passe a meia altura, em que ele de peito encontra o companheiro que está vindo de frente pro gol, né? Melhor posicionado para uma finalização. Parece fácil, mas não é, cara. Mas não é mesmo fácil. O Reinier foi muito inteligente e são jogadores especiais que dão esse tipo de passe. Então o Atlético tem hoje, o Cuca tem à disposição, claro, que não da maneira que ele quer ter disponível o Reinier, mas ele tem à disposição um cara muito acima da média, assim como é o Alexander. E jogadores com características diferentes daqueles que iniciaram e com características que se encaixaram melhor na característica do jogo de hoje contra o Godoy Cruz. O Panzi, ele entrou ele entrou aos 37, viu, Edu? 37 e o gol aos 43. E nesse momento tem gol do Palmeiras, hein?
Ah, o Palmeiras em crise aí, ó. Ah, tem que ir embora o Abel. Ah, não sei o quê. 3-0 Palmeiras contra o Universitário. Gol do Vitor Roque, Vinícius Andrade. O que eu mais li hoje, cara, nas redes sociais, a turma do chat, é de que o Cuca errou na escalação ao colocar o Gabriel Menino e não o Alexander. E eu disse aqui no nosso pré-jogo de que na minha escalação ideal, o titular seria o Alexander. Porque ele tem entrado bem. É inegável que tecnicamente ele agrega mais, até do que o Alan Franco, do que o Gabriel Menino. Só que se está diante dos nossos olhos, vocês acham que não estaria também diante dos olhos do Cuca de que o Alexander agrega? E aí eu coloquei a interrogação aqui no nosso pré-jogo. Ele não deve ser titular por uma questão física. Aos poucos ele vai entrando e aos poucos ele vai assumindo essa titularidade. E na coletiva não deu outra, né? O Cuca explicou justamente isso, que até no treino ele teve que poupar ali o Alexander por questão física. Então, não adianta a gente também querer brigar contra a ciência, contra uma situação que não depende simplesmente do Cuca, eu quero escalar ele. Então, beleza, joga os 90 minutos, estoura o cara e aí perde ele pelo restante da temporada. Em alguns momentos, claro, que eu vou cobrar aqui o Cuca quando eu acho que ele vai merecer as críticas, mas nessa, cara, eu entendo a escolha dele de não colocar o Alexander desde o início por uma questão simplesmente física. E ele explicou isso. Então, pra mim, ficou muito claro. E outro, o Gabriel Menino não vinha mal. O Gabriel Menino fez o gol contra o Vasco. Nos jogos contra o Flamengo, ele oscilou, mas deu uma resposta positiva na maior parte. Então, eu não acho nenhum absurdo o jogo de hoje ele ter escolhido o Gabriel Menino. Com o tempo, o Alexander, ele vai ser o titular. Isso eu não tenho dúvidas. E sobre o Renier, muita calma, né, também, porque assim, quando um cara estreia, em pouco tempo estreia mal, a gente já trata ele como bagre e não presta. O Renier estreou muito bem, agora também já tem que ser o titular absoluto, ele vai chegando aos poucos. Eu acho que é uma característica diferente dos atacantes que o Atlético tem. O Renier, ele pode funcionar como segundo atacante, como um ponta de lança. O Atlético de 2025, a construção do elenco foi muito voltada para atacantes de velocidade e força. E em 24 tinha um ataque mais técnico, principalmente pela presença do Paulinho, que fazia muita companhia para o Hulk. O Renier vem equilibrar mais as opções do Cuca, porque ele tem os atacantes de velocidade e força, com o Rony, com o Coelho, que para mim vai além de força e velocidade, tecnicamente é muito bom, mas muitas vezes eu vejo o Hulk isolado na frente. O Scarpa recua muito para buscar a bola. Com isso ele joga longe do Hulk. O Coelho muitas vezes está lá na ponta, está brigando, fica longe do Hulk. Então, em alguns momentos a gente fala assim, poxa, o Hulk tá mal. E de fato, às vezes ele tá mal, mas também falta gente boa para jogar mais próxima do Hulk. E eu acho que o Renier pode fazer isso muito bem. Em pouquíssimo tempo que ele esteve em campo, ele fez isso. Encostou no Hulk, deu uma assistência e aí deixou o Hulk na cara do gol, foi decisivo e fez o gol da vitória.